Prazer, eu sou o Victor, da turma E24 de Aprendizagem, e hoje no SenaCast estamos com o professor Lico. O senhor quer se apresentar antes? Claro, eu queria agradecer a oportunidade, discutir e compartilhar algumas ideias em relação a esse importante tema. Tá. E em quais plataformas ou meios os golpistas costumam usar para atrair as vítimas? Olha, as plataformas, ou o que a gente chama de market share, são inúmeras, sempre as mais populares. A cada tempo, a cada período, a cada ano, nós temos algumas que são mais evidentes nesse mundo de compras online. E por que os cursos online se tornam um alvo comum para os golpistas? Olha, existe uma necessidade das pessoas desenvolverem novos talentos, competências, habilidades, e muitas delas são desenvolvidas através do aprendizado. Então, existe uma procura muito grande pela especialização. Então, se existe uma busca, uma procura, as pessoas muitas vezes são ludibriadas a comprarem ou a realizarem cursos que às vezes não existem. E existe algum caso famoso de algum golpe online que você poderia compartilhar para a gente? Olha, são muitas histórias, né? E sempre com muita decepção e frustração no final. Pessoas que, como nós, né, compramos, fazemos o pagamento via Pix ou através do cartão de crédito e não recebemos o material assim escolhido e comprado. Isso é muito comum, acho que todo mundo aqui tem uma história dessa situação. Sim. E como identifica se uma plataforma ou instituição educacional é confiável? Essa pergunta é muito importante, como identificar uma situação como essa, uma situação de engano, uma situação irregular, uma situação ilegal. Olha, eu particularmente tenho algumas estratégias. A primeira delas é procurar por reclamações ou referências deste produto ou site. Então, eu procuro colocar no Google, em outro browser, perguntas com relação a esse histórico, buscando então informações se outras pessoas também foram ludibriadas ou enganadas, ou se tiveram sucesso. Então acho que essa é a informação mais importante. E os preços muito baixos de cursos online pode ser um indício de algum golpe? Atualmente eu não acredito que esse critério seja o mais importante. Tendo em vista a infinidade de cursos que hoje existem no mercado, hoje muitas pessoas estão aproveitando essa oportunidade de cursos online, então muitos cursos vão ser muito baratos. Podem variar de R$10, R$5, podem variar até R$3.500. Né? Então eu acho que isso não é quesito ou requisito de golpe, o valor. Tá, e quais são os direitos que o consumidor tem se cai em algum possível golpe desses? Então, olha, essa é uma pergunta muito importante, a questão de direitos. Toda relação comercial no nosso país, ela possui, né, ela é protegida pelo CDC, o Código de Direito do Consumidor, e também o nosso Código Civil, né, que estabelece as diretrizes de qualquer acordo ou contrato. A questão é encontrar o responsável para ser processado ou requerer um ressarcimento. Então, não muito no direito, mas na identificação da pessoa. Porque se é um golpe, né, como que nós vamos encontrar a pessoa responsável? Se há responsável e há a possibilidade dele ser identificado, há ressarcimento. Mas se há o golpe, não há como identificar, como será realizado o ressarcimento? Não é verdade? Não tem como, né? Fica muito difícil, né? Fica muito difícil. Né? Vocês que são jovens aqui do curso, né, precisam entender isso, né, que é muito importante para a gente sempre identificar o responsável. Quem é o responsável? Né, isso no trabalho, né, quem é o responsável pelas suas atividades na empresa, quem é o responsável pela sua mentoria. Nosso professor, querido professor Elton aqui, tem muitas responsabilidades que precisam ser entendidas por vocês. Não é nem tanto o que fazer, claro, mas quem é o responsável. E qual o impacto desses golpes na credibilidade da educação à distância? Olha que pergunta muito legal que você fez. Então,
à medida que as coisas acontecem e as pessoas são enganadas, como eu posso dizer assim, o nível de credibilidade começa a cair, as pessoas ficam mais desconfiadas e começam a evitar esse tipo de informação ou de especialização. Então, existe hoje, então, essas questões. Muitas pessoas estão evitando em decorrência dessa questão da falta de credibilidade, né? Dessa questão enganosa. Mas eu ainda acho que não é tão real, né? O que as pessoas estão fazendo hoje é procurando mais informações. Certinho. E teria algum resumo que o senhor poderia dar sobre essa conversa de agora, para caso alguém não tiver entendido alguma coisa ainda? Eu acho que a gente pode resumir alguns passos, né? Primeiro, entender que a especialização online, o curso online, é eficaz e nos ajuda bastante. Eu estou fazendo um curso e eu faço às 11h30 da noite, quer dizer, um horário que eu estou tranquilo, né, pego um copo d'água gelado, sento num lugar agradável lá em casa, no meu escritório, então é bem adaptável dentro da minha realidade, profissional, familiar, então ponto positivo. Outra questão importante é de você procurar verificar se é confiável, se não é, antes de efetuar a compra. Antes de efetuar qualquer compra, você buscar essas informações. Se não existe a informação, não faça a compra. Não é verdade? E finalmente, procurar ajuda, né? O seu círculo de amigos, perguntar, alguém já comprou nesse site, alguém já teve uma experiência, procurar ajuda, né? Então, eu acho que esses 3 critérios aqui são muito importantes, né? Lembrando da importância do mundo digital. Que presente que nós recebemos, né, na nossa humanidade, que é o aprendizado digital. É muito mais positivo do que negativo. E eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar aqui com todos vocês, né, jovens aí, e vocês, né, são a chave do nosso sucesso e da chave do nosso mundo, né? Porque amanhã você também estará de cabelos brancos, não é verdade? Você é louco. E será responsável por guiarmos. Parabéns à juventude, muito obrigado pelo convite. Nada, a gente que agradece. Que tem vítimas que costumam cair mais de uma vez no mesmo golpe, 2, 3 vezes. Olha, pessoas que caem em golpes inúmeras vezes são pessoas que não aprenderam a lição ou não entenderam o que está acontecendo. Não é verdade? Isso é muito comum na nossa vida. Quando a gente não aprende uma lição, se torna muito comum a gente repeti-la. Então, se você não tiver uma atenção especial, fizer uma compra e foi enganado e não entendeu o que aconteceu, você vai repetir o erro, vai repetir o mesmo erro. Né? É como vocês que são jovens, né, do trabalho. Se vocês também precisam exercitar o poder de escolha num trabalho, e dependendo das situações que acontecerem, se forem desagradáveis para vocês, vocês precisam buscar em novas oportunidades que elas não se repitam. Se você tem um comportamento no trabalho que é inadequado e que você às vezes pisa na bola, você precisa entender o que aconteceu e ter o compromisso de não repeti-lo. Agora, se você não presta atenção, não se importa, deixa tudo acontecer, está afadado a repeti-lo. Então, essa é uma questão importante. Aproveitando que falamos agora sobre a pessoa cair mais de uma vez, existe alguma faixa etária em que tem mais ocorrências disso? Uma pergunta interessante. Olha, hoje em dia, as compras online, principalmente as compras nesses sites mais comuns, né, são muito efetuadas por jovens. Então, eu acredito que a grande faixa etária hoje seja o número de jovens comprando. Tá? Agora, pessoas que não têm acesso ou têm desconhecimento do uso do mundo digital também são muito enganadas. Então, a gente está falando isso de gerações como a minha. Não são todos hoje ainda que têm esse conhecimento. Né? Por isso que é importante sempre pedir ajuda. Se você vai fazer uma compra num site de vendas aí, né? Você vai fazer uma compra num site de vendas, eu acho que é a primeira vez, você precisa pedir uma ajuda para quem está comprando, porque essas pessoas, elas têm a experiência de nos instruir, olhar os comentários, olhar
a pontuação do vendedor. Então, sempre pedir ajuda. Certinho. Eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo esse podcast. Eu gostaria também de apresentar a Camille, que está nas câmeras. Então é isso, obrigado para quem assistiu.